Bom dia, amigos do Decoder Talks. Eu queria lembrar que temos uma playlist voltada para assuntos de empreendedorismo e finanças. E se depois de você assistir este vídeo, queira se aprofundar nos detalhes e implicações das sanções tarifárias impostas por Donald Trump, assista o vídeo na playlist Empreendedorismo e Finanças com o título As Sanções de Trump e as Consequências para o Brasil. Grato por estar comigo e me acompanhar. A primeira marretada de Trump no lombo do regime. As sanções chegaram e tá todo mundo apanhando. Olha só, meus amigos, achavam que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estavam nos States só fazendo stories com hot dog e milkshake? Dois palhaços gritavam os iluminados da imprensa. Pois é, a Globo Lixo e suas cadelinhas de redação tão lá, derretendo ao vivo, com aquele sorrisinho de quem vê a narrativa virar pó mais rápido que castelo de areia na tsunami. Sério, como essas carcaças de mídia ainda têm anunciante? Será que o público da Globo Lixo, da Bandida e companhia é tão cego assim? Hoje, o que rolou foi o primeiro cacete daqueles, bem na testa desse governo corrupto, fedido e com pose de quem acha que engana geral. Esse regime safado, que exsuda esgoto, levou uma paulada tão certeira que os engravatados de Brasília estão correndo feito baratas tontas, marcando reuniões às pressas para tentar explicar o que não tem explicação. É pedra em cima de pedra, enquanto tentam enfiar goela abaixo da mídia uma narrativa tão fajuta que nem novela das 6 aguentaria. Enganar milhões de brasileiros? Podem tentar, seus otários. A relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, aquele troca-troca de soja, minério de ferro, carne, aviões e umas tranqueiras manufaturadas, começou a azedar lá por meados de 2024, quando o Trump ressuscitou aquele papo de América primeiro. Em abril de 2025, os caras já tinham dado uma facada, subindo as tarifas de aço e alumínio brasileiros de 10% para 25%, choramingando que o governo brasileiro estava mimando as indústrias. Mas o que veio no dia 9 de julho de 2025 foi o golpe de mestre, uma tarifa de 50% em todas as importações brasileiras. Isso não é tapinha, é marretada na cara, sem aviso, sem preliminares, sem nada. Motivações políticas? Tá na cara, né? Não me venha com essa lorota de disputa comercial. Isso aqui é política com P maiúsculo. É o Trump mandando um recado mais claro que letreiro de neon. Ele tá putaço com o processo judicial contra o Jair Bolsonaro, que ele chamou de caça às bruxas, para defender o aliado ideológico. A ata do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o STR para fingir finesse, cita a seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que dá ao presidente carta branca para jogar tarifa em quem ele quiser se achar que está ferrando o comércio americano. E como se fosse pouco, ele sacou a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, IEPA, na sigla em inglês, de 1977, dizendo que a instabilidade política no Brasil é, segura essa, uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Sério, Trump? O Brasil é ameaça para os States? Conta outra, que essa tá mais furada que pneu velho. Base legal. Que palhaçada é essa? Seção 301. É tipo um cheat code do tio Sam para fuçar qualquer país que está atrapalhando as empresas ou consumidores americanos. Se achar que está errado, pimba, tarifa na cabeça para nivelar o jogo. E epa, essa é de Oscar. O presidente pode declarar emergência nacional e bloquear transações econômicas com quem ele acha que é uma ameaça. Tipo, Brasil, vocês estão me irritando, toma um castigo. Usar essas leis contra o Brasil é de um cinismo que dá até inveja. Essas ferramentas foram feitas para detonar ditaduras tipo Irã ou Coreia do Norte, não para uma suposta democracia que troca bilhões com os Estados Unidos. É sanção comercial com jeitão de vingança política, maquiada de proteção à indústria americana. Bem merecida e esperada. O povo, ao invés de exigir a saída destes tiranetes de fezes que se abrigam no Congresso e no Supremo, vai ficar assistindo o Brasil afundar até ele mesmo, o povo, estar nadando no próprio esgoto. O tombo imediato. Com essa tarifa de 50%, os Estados Unidos transformaram carne, café e papel brasileiros em artigo de luxo, tipo caviar em loja de grife. É um recado claro. Tô de olho e vou apertar o cerco. Isso é diplomacia tarifária, na veia, um jeito de dizer ou se alinhem ou vão pagar caro. Não é embargo total estilo Cuba ou Irã, porque aí seria descarado demais. É só um jeitinho de manter o comércio. A um preço que ninguém aguenta. É o Trump rindo da cara do Brasil enquanto assina o papel. E agora, Brasília? Qual é a próxima narrativa para tapar esse rombo? A relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, aquele troca-troca de soja, minério de ferro, carne, aviões
e umas tranqueiras manufaturadas, começou a feder em meados de 2024, quando o Trump voltou com o papo de América primeiro. Em abril de 2025, os Estados Unidos já tinham subido as tarifas de aço e alumínio brasileiros de 10% para 25%, chorando que o governo brasileiro estava dando mole para as indústrias. Mas o anúncio de 9 de julho de 2025, com uma tarifa de 50% em todas as importações brasileiras, foi tipo uma bomba atômica na relação bilateral. Essa tarifa não é só uma briga comercial, não. Está colada no processo judicial contra o Jair Bolsonaro, que o Trump chamou de caça às bruxas para proteger o parceiro ideológico. A ata oficial do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o STR, na sigla em inglês, cita a seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite ao presidente meter medidas retaliatórias contra práticas injustas ou restritivas para o comércio americano. E para dar um toque de Hollywood, o Trump usou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEPA, na sigla em inglês, de 1977, alegando que a instabilidade política no Brasil é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Seção 301 autoriza o USTR a fuçar práticas comerciais estrangeiras que ferram com empresas ou consumidores americanos, jogando tarifas ou restrições para igualar o jogo. IEPA permite ao presidente declarar emergência nacional e bloquear transações econômicas com quem ele acha que ameaça os interesses dos Estados Unidos. Essas ferramentas são para regimes com violações graves de direitos humanos ou ameaças globais, tipo Irã ou Coreia do Norte. Analistas estão falando que isso não é só guerra comercial, é uma sanção disfarçada para meter o bedelho na política brasileira. Implicações imediatas. Subir as tarifas para 50% faz carne, café e papel brasileiros virarem artigo de luxo para os americanos. É um sinal de retaliação política, um marco novo de diplomacia tarifária. Não é um embargo total como em Cuba ou Irã, mas é um protecionismo tão bruto que o comércio fica quase inviável. É tipo dizer, querem negociar? Beleza, mas vai custar os olhos da cara. Tarifas versus sanções. Qual é o pulo do gato? Tarifas, como essas de 50%, só encarecem bens importados, não mexem com serviços, fluxo financeiro ou ativos. O comércio rola, mas é tão caro que é quase como se não rolasse. Já as sanções completas, tipo as de Cuba, Irã e Venezuela, são um pacotão brabo: embargos financeiros, proibição de transações bancárias, congelamento de ativos, vetos a investimentos e até restrições a serviços como transporte e seguros. É um isolamento total. Objetivo: tarifas têm dois alvos: proteger indústrias locais e dar uma pressão política. Sanções tradicionais querem isolar o país do sistema financeiro global, forçar mudanças de regime ou de políticas internas, sendo bem mais pesadas. Escalabilidade e reversão. Tarifas podem ser ajustadas ou derrubadas por decisão executiva, com negociações bilaterais. Sanções financeiras exigem processos legislativos ou multilaterais, como com a Organização das Nações Unidas ou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, para serem suspensas, o que é mais demorado e complicado. Precedentes. Em 2018, o Trump meteu tarifas de até 25% em aço e alumínio de aliados, mas deu isenções negociadas para Canadá e União Europeia. O Brasil, agora, levou uma tarifa única de 50% sem conversa prévia, mostrando que é mais punição política que protecionismo. Ou seja, essas tarifas do Trump contra o Brasil, embora sejam técnicas, têm cara, cheiro e gosto de sanção política, usando leis de emergência para impor custos absurdos e tentar mandar no jogo político daqui. É diferente de uma disputa tarifária normal e mais parece algo que jogam em cima de inimigos dos Estados Unidos. O tombo imediato na economia brasileira. O anúncio das tarifas de 50% em 9 de julho de 2025 botou o mercado financeiro brasileiro no liquidificador. Segundo a Reuters, o real desvalorizou 2,8% frente ao dólar no dia seguinte, indo de R$ 4,82 para R$ 4,96 por dólar. Isso encarece tudo que vem de fora e joga a inflação nas alturas, porque insumos e bens de capital ficam mais caros para as empresas brasileiras. Queda na Bolsa. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, despencou 3,1% no primeiro pregão após o anúncio, fechando em 107.432 pontos, contra 110.792 pontos na véspera. As empresas mais ligadas aos Estados Unidos levaram a pior. Embraer caiu 4,8%, com o mercado prevendo menos encomendas para os Estados Unidos.
O Itaú, Banco Brasileiro de Ativos, estima que o backlog da empresa pode encolher até 12% em valor em 2025. JBS desvalorizou 4,2%, com o Ministério da Agricultura projetando queda de até 18% no volume de carne exportado para os Estados Unidos. O Bradesco Banco de Investimento cortou o preço-alvo da ação de R$ 50 para R$ 44. Suzano e Fibria. As empresas de celulose tomaram um tombo de 3,5% e 3,2%, respectivamente, porque o papel brasileiro ficou mais caro que o de concorrentes canadenses e nórdicos. Fluxo de capital. O volume negociado na Bolsa de Valores de São Paulo bateu 35 bilhões de reais no dia seguinte ao anúncio, acima da média diária de 28 bilhões de reais. O índice de volatilidade do Ibovespa pulou de 22% para 29% ao ano, um recorde para o mês, mostrando o medo do mercado de que a coisa piore. Pressão inflacionária. A desvalorização do real joga lenha na inflação. Ex-diretores do Banco Central, segundo a Reuters, disseram que as tarifas criam um cenário claramente inflacionário, com preços de bens importados subindo. O Banco Central segurou a Selic em 14,25% em julho, mas já acena que pode apertar mais se a pressão continuar. Comércio exterior. O Brasil, que tem os Estados Unidos como terceiro maior destino de exportação, vai sofrer com a queda nas vendas de café, suco de laranja e celulose. A balança comercial pode até ter superávit em volume, mas a grana em dólares vai minguar. Custo social, moeda fraca, juros altos e inflação comem o poder de compra das famílias, freando o consumo. O crescimento do produto interno bruto, que já estava patinando, pode virar recessão técnica, segundo a Reuters, com menos arrecadação de impostos e mais pressão no déficit público. Reação da Bolsa. A Bolsa de Valores de São Paulo virou um ringue, com o Ibovespa caindo 3,1% logo após o anúncio. Investidores estrangeiros pularam fora, buscando ativos menos arriscados, o que aumentou a volatilidade. O depósito interbancário futuro para janeiro de 2026 subiu de 13,80% para 14,10% ao ano, mostrando que o mercado está cobrando mais caro para lidar com o risco brasileiro. Ajuste de carteiras. Gestoras como Verde Asset e XP Investimentos estão recomendando migrar para ativos dolarizados e proteção cambial. Fundos internacionais, com cerca de 3 bilhões de dólares no Brasil, realocaram até 15% das posições para mercados como México e Chile. Perspectiva de curto prazo. O mercado está de olho em três coisas: o cronograma das tarifas, possíveis retaliações do Brasil via Organização Mundial do Comércio ou setores americanos e o tom do Trump. Se ele mantiver a linha dura, o buraco vai ser mais embaixo. Resposta do Brasil. O governo brasileiro não ficou só chorando as pitangas. Em menos de 2 semanas, mandou uma notificação para a Organização Mundial do Comércio, pedindo um painel de disputa contra os Estados Unidos, alegando que as tarifas de 50% violam o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994, artigos 1º e 2º. O Brasil quer suspender as tarifas, declarar a abusividade delas e, se não colar, jogar contramedidas equivalentes. Retaliação. O Itamaraty e o Ministério da Economia estão bolando tarifas extras em bens americanos como celulose, papel e açúcar refinado, além de exigências sanitárias mais duras para frigoríficos dos Estados Unidos e incentivos fiscais para exportadores que buscarem mercados como União Europeia, China e Oriente Médio. Diplomacia econômica. Brasília está articulando com o Mercado Comum do Sul e o Grupo dos 20, buscando apoio político. O bloco mostrou preocupação coletiva com o uso político de ferramentas comerciais. Diversificação de mercados. O Brasil está acelerando missões comerciais para a União Europeia, carne e celulose, China, acordos agrícolas, e Oriente Médio, África, cotas preferenciais para alimentos e commodities. Perspectivas de médio prazo e riscos sistêmicos. As tarifas de 50% criam um mar de incertezas para o Brasil. No horizonte de 6 a 12 meses, o futuro depende de escalada ou descompressão. O Trump usou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para meter as tarifas, mas pode recuar se o Brasil ceder em questões políticas, como o caso Bolsonaro. Se não, as tarifas podem se espalhar para outros setores, automotivo, farmacêutico, tecnologia, ferrando ainda mais a economia brasileira. Investimento estrangeiro. Direto. O risco país do Brasil, medido pelo Credit Default Swap de 5 anos, pulou de 185 pontos para 240 pontos. Acima de 200 pontos, novos aportes em infraestrutura, tecnologia e agronegócio ficam mais difíceis.
Confiança macroeconômica. Agências como Standard & Poor's, Moody's e Fitch podem rebaixar o rating do Brasil, aumentando o custo de captação externa e os juros domésticos. Política monetária. O Banco Central está entre a cruz e a espada: controlar a inflação importada pela desvalorização do real ou estimular a economia em baixa. Juros altos podem matar o crescimento. Juros baixos podem deixar a inflação fora da meta. Impacto social. Emprego, renda e agronegócio sofrem, especialmente em polos exportadores. Logística e portos vão sentir a demanda oscilar, pressão inflacionária nos Estados Unidos. As tarifas de 50% encarecem produtos brasileiros para os americanos, jogando a inflação lá em cima. Um container de carne bovina de $10.000 passa a custar $15.000 na alfândega. O custo vai para o consumidor final e o quilo de carne, que era $8, pode bater $12. Inflação americana. O Escritório de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos disse que os preços de alimentos importados do Brasil subiram 5,2% em julho de 2025. O Federal Reserve Bank of Atlanta prevê que as tarifas vão adicionar 0,15 ponto percentual ao índice de preços ao consumidor até o fim de 2025, complicando a redução de juros do Federal Reserve, que está em 5,50%. Reação dos consumidores. 37% dos americanos estão buscando substitutos, Austrália, Argentina, Colômbia, mas esses mercados também estão com preços altos. 22% estão cortando consumo, o que pode ferrar restaurantes e supermercados. Pressão política. O The Wall Street Journal e o Financial Times dizem que congressistas e associações de consumidores americanos estão reclamando da inflação. A Associação Nacional de Restaurantes pediu revisão urgente das tarifas, que aumentam o custo de carne e café para os consumidores. Conclusão: as tarifas de 50% são um soco no Brasil e um problemão para os consumidores americanos. O Brasil está respondendo com litígio na Organização Mundial do Comércio, retaliações, diplomacia e diversificação de mercados. O desfecho vai definir o futuro do crédito, investimentos e economia brasileira. Nos States, a inflação sobe e o Federal Reserve pode manter juros altos. É um jogo sujo dos dois lados. Valeu, galera! Esse foi o Finance Decoder Talks. Se curtiu, se inscreva no canal e até a próxima.